Hoje eu vou te contar aqui mais um segredo espiritual, o segredo da clarividência e dos espíritos de adivinhação. É assim que a Bíblia chama, né? Tanto em Deuteronômio quanto também o Levítico. E o apóstolo Paulo também fala ali sobre isso, que quem adivinha ou tem clarividência, fala sobre o futuro, é um espírito de adivinhação. Mas como esses espíritos conseguem ver o futuro? Se a Bíblia diz que o futuro pertence a Deus, isso é um segredo guardado espiritualmente às 7 chaves, e eu vou trazer para você como tudo isso funciona. Deus é o único que conhece o futuro. A Bíblia diz que Deus é aquele que avisa o fim das coisas desde o princípio. Porque desde Gênesis, Deus avisou sobre Jesus, que viria, que nasceria de uma virgem, né? Lá para Eva, lá em Gênesis, Deus disse assim, ó: da mulher nascerá um que pisará na cabeça da serpente, já anunciando a vinda do Messias. Então, e desde cerca de 2000 anos atrás, o Apocalipse está aí escrito, né? E todas as profecias da Bíblia vêm se cumprindo. Mas como os espíritos conhecem o futuro? É muito simples. Deus é um juiz. Eu vou te mostrar todas as bases bíblicas. Deus é um juiz. E existe o juízo final, certo? Está lá em Apocalipse, que é ali um pouco antes, depois do milênio de Cristo, antes de novos céus e nova terra, vai haver um juízo final, um trono branco, onde todos os mortos ressuscitarão, serão abertos livros e as pessoas serão julgadas. Esse é o juízo final. Mas todos os dias acontecem julgamentos no céu. O acusador, Satanás, algumas vezes sozinho, outras vezes acompanhados de outros demônios de hierarquias altas, né? Sobem nas regiões celestiais para acusar os santos. Olha o texto aqui, ó. Olha o texto, Apocalipse 12, versículo 10 fala assim, ó. Vamos para a parte B aqui, ó. Porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, que é Satã. Isso vai acontecer lá em Apocalipse, ele vai ser lançado das regiões celestiais, né? O qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Se existe alguém que está acusando, tem alguém também defendendo e tem um juiz. Então todos os dias acontecem julgamentos nos céus, né? Pessoas são julgadas, isso não é o juízo final. Pessoas são julgadas por suas ações, por suas obras, se Deus vai dar a elas uma bênção ou não, se por causa de um pecado cometido vai vir uma punição, né? E diante de uma sentença que é dada, os demônios que estão lá assistindo a sentença descem para a terra e avisam a muitos clarividentes. Você já percebeu que os clarividentes dão sempre notícias curtas, né? Um mês, no máximo um ano. Olha, nesse ano vai acontecer isso. E é sempre sentenças de catástrofes, de uma pessoa famosa vai descer para a cova, uma traição de uma pessoa famosa, um avião vai ter algum desastre, não sei o que. É sempre catástrofes. Por quê? Porque as entidades que estão ali conversando com eles participaram de um julgamento no céu ou receberam essa notícia das entidades que estão acima. Vamos para um desses julgamentos aqui, ó. Nós estamos aqui no livro de Zacarias, capítulo 3. Lembrando que esses julgamentos acontecem com a pessoa ainda viva. A pessoa pode participar desse julgamento em espírito. Como assim? A pessoa é tirada do corpo durante o sono, né? Geralmente, e é levada para esse julgamento para prestar depoimento, certo? E a pessoa pode lembrar disso como um sonho, como uma visão. Eu já contei aqui em um vídeo que eu fui levado para participar de um julgamento em que Satanás pedia para tirar algo da minha vida. Eu já participei de um desses, tá? Por isso que eu tenho essas informações. Vamos lá. Olha o que diz aqui, ó. Aqui, quem estava sendo julgado era o sumo sacerdote Josué. Olha o versículo 1. E ele mostrou-me o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Josué estava vivo, ele estava lá em espírito, tá? Ó. Mas o Senhor disse a Satanás, ó, Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor, ele estava acusando, né?
O Senhor te repreenda, ó Satanás, sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreenda. Não é este um tição tirado do fogo? Quer dizer, Josué, por que ele era um tição tirado do fogo? Porque ele já tinha passado pelo fogo, por provas, por lutas, né? Deus já o havia purificado das suas iniquidades. E o diabo o estava acusando, mas ele já estava limpo, né? Versículo 3. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo, porque Josué tinha pecado. Ele era o sumo sacerdote, mas pecou, e Satanás foi acusar porque queria causar dano a ele, né? Olha o versículo 4. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade. Ele foi perdoado e limpo, e te vestirei de vestes finas. E disse eu: ponha-lhe uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E puseram uma mitra limpa sobre a sua cabeça. E vestiram-no das roupas, e o anjo do Senhor estava em pé. E assim diz o Senhor dos Exércitos: se andares nos meus caminhos e se observares as minhas ordenanças, ou seja, se ele caminhar reto a partir daqui, né, também tu julgarás, né? Ele ia participar de audiências no céu, né? A minha casa, ou, né, pode estar falando ali do templo de Israel, mas eu acho que é mais espiritual, né? Também guiarás, não, os meus átrios, guardarás os meus átrios e te darei livre acesso entre os que estão aqui no céu. Então, Deus estava falando que se ele andasse fielmente diante do Senhor, quando ele morresse, ele poderia participar ali daqueles que andam diante do Senhor, tá? Nessa situação, Josué foi julgado e foi achado justo. Mas tem uma pessoa que participou de um desses julgamentos aqui, foi julgada, a pessoa não estava presente e foi achada culpado. Quem foi? Foi Acabe, aquele que se casou com Jezabel. Sim, Jezabel, aquela que mandou matar todos os profetas do Senhor nos dias de Elias. Vamos lá para esse texto. Eu aconselho que você leia o texto inteiro aqui, 1 Reis capítulo 22, né, para você entender o contexto, né? Acabe se juntou com Josafá, queria ir à guerra. Todos os outros profetas diziam para ele ir, que ele era com o Senhor, mas o profeta Micaías disse que se ele fosse, ele ia morrer. E Acabe não gostou muito da situação, e olha o que Micaías falou para ele. Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Micaías falando, o profeta. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua mão esquerda. Tinha muitos anjos, certo? E disse o Senhor: quem induzirá Acabe para que suba a guerra, né, e caia em Ramote de Gileade? E um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, esse espírito aqui é um demônio. Por quê? E se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? Ó 22. E disse ele: eu sairei e serei um espírito da mentira na boca de todos os seus profetas. Era uma entidade demoníaca, porque anjo não pode mentir, né? E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Sai e faze assim. Então aqueles profetas que diziam para Acabe ir à guerra estavam sendo induzidos por um demônio. Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de... versículo 23, né? Eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou mal contra ti. Você entende? Aconteceu ali um julgamento. Acabe foi achado... ele perdeu esse julgamento, ele foi achado ímpio, e foi dada uma sentença de que ele iria para a guerra, e que na guerra ali ele morreria. Então saiu um espírito, um demônio que estava lá assistindo o julgamento, saiu, né, e fez ali o que o Senhor falou, usou os profetas, certo? Como que os clarividentes conseguem ver o futuro, né? Provavelmente algum clarividente que vivia naquela época, né, algum espírito ali podia falar para ele: olha, profetiza aí que, ou avisa, né, que o rei Acabe, ele vai à guerra e vai morrer, porque ele já sabia. Então existem julgamentos cuja sentença é para daqui um mês, daqui 6 meses, daqui um ano. Isso é muito profundo, tá? Eu estou falando aqui por cima das coisas que espiritualmente acontecem, mas as coisas são mais complexas, tá bom? Fica na paz.